Claudinei mandou avisar que também tá por cá acompanhando a nossa transmissão. E agora, como você sabe, a gente tem um encontro marcado com o Daniel Teixeira, presidente da Abrazel. Toda quinta-feira tem CBN Negócios à Mesa, aqui sempre a partir das 10 da manhã. Bom dia, Daniel, tudo certo? Quintamos por aqui. Bom dia, Camila, bom dia, Pedro. Bom dia para os meus amigos Raquel e Luiz, amigos de algumas décadas. Muito feliz com a presença aqui, por essas coisas da vida. Estamos aqui fazendo uma entrevista, né? Aqui é o colega de colégio, Luiz aí de outros carnavais, né, Luiz? Fico muito contente com a presença e muito grato por eles terem aceito o convite para estar aqui nesse programa. Ô, Daniel, eu vou te pedir uma licença rapidinho antes da gente conversar aí com mais detalhes com o Luiz de Oliveira e a Raquel Molina também nessa manhã, eles que já estão aqui na nossa bancada, mas eu não posso deixar passar batido, assim como eu fiz aqui com os nossos outros convidados. Aniversário de Várzea Grande hoje, né? Sabemos que Várzea Grande, principalmente quando a gente fala da culinária, é muito forte por lá, tem Rota do Peixe, tem restaurantes tradicionais. Eu queria que só nesse início você trouxesse uma mensagem aí, em nome da Abrazel, também para o município de Várzea Grande, trouxesse aí as suas lembranças com relação ao município. Tem muita coisa para avançar, muita coisa que, assim como a população cobra aqui, né, que precisa melhorar, mas acho que a culinária é um dos pontos fortes por lá, não é não? Fortíssimo. Eu queria mandar um abraço para o Robson da 4R, lá de Bom Sucesso. Queria mandar um abraço para o Marcão, do Mirante das Águas, talvez um dos maiores restaurantes aqui e também um ponto turístico de Várzea Grande. Nos orgulha muito, é nosso associado e nosso conselheiro. E é muito importante esse pessoal, eles são desbravadores, eles são heróis aí do mercado, porque hoje você sabe que empreender na área de turismo não é fácil. Eu queria fazer mandar um abraço especial nesse aniversário de Várzea Grande, na pessoa desses dois empresários. Muito bem, então tá mandado aí o abraço. Agora sim, 10 horas e 13 minutos, Luiz de Oliveira e Raquel Molina, conta pra gente o nosso tema desta manhã, Daniel, e por que eles são os nossos convidados aí dessa quinta-feira. Então, o Luiz e a Raquel, eles têm uma das primeiras vinícolas aqui, talvez a primeira vinícola de Chapada. A primeira vinícola de Chapada. De Mato Grosso. Certo? De Mato Grosso, inclusive. Primeira vinícola de Mato Grosso. E hoje ela também ela é um ponto turístico, é um atrativo turístico. Hoje, quem chega em Cuiabá, quem passa em Chapada, tem que passar nessa vinícola, porque além da qualidade do vinho, é uma paisagem maravilhosa, é um local pitoresco e realmente também nos orgulha muito, porque a gente sabe do sacrifício que eles fizeram para fazer, a dedicação e o esforço que eles tiveram para chegar onde eles chegaram. Realmente é um vinho já de renome nacional. Trouxeram, inclusive, consultores de fora até para ajudar nessa formatação, né? Eu, pela amizade, eu acompanhei desde o começo, né? E realmente fico muito feliz que eles atingiram esse sucesso. Aí, é sobre esse sucesso, então, a nossa conversa de hoje. Queria, então, vou começar pelo Luiz aqui, que a Raquel já falou que o Luiz é quem fala mais. Conta pra gente de onde é que nasceu aí, a primeira vinícola de Mato Grosso. Como é que a gente começou essa história, Luiz? Só fazendo uma ressalva para fazer justiça, teve uma iniciativa em 2002 de uma vinícola que também obteve registro no mapa, tudo certinho. A diferença é que eles não trabalhavam com vinhos finos. Então, a primeira vinícola que produz vinhos finos em Mato Grosso, sim, é a Locanda do Vale. Esse projeto nasceu de uma paixão, de um desejo. Eu brinco que é de tanto tomar vinho, né? A Raquel pode contar melhor o porquê, bem certinho. E aí, Raquel, então vou passar a bola para você. Como é que nasceu essa história, né? Conta um pouquinho pra gente aí desse comecinho e daqui a pouco a gente traz também as dúvidas aí da nossa audiência. Como diz Daniel, nós somos curiosos de boca, literalmente, né? Nosso paladar é meio diferente e com o passar dos anos, quando a gente vai tomando muitas garrafas, chega-se ao ápice da loucura, que é produzir o próprio vinho. No início era para ser mais simples, mas como casa de engenheiro e de consultores, a gente acaba tendo consultores muito bons também. O nosso projeto tomou uma dimensão um pouquinho maior do que o esperado. Mas desafios é conosco mesmo, né, Luiz?
E começamos em 20 a implantar o projeto. Na verdade, 20 foi o plantio, né? Tivemos a primeira safra em 21 e cada ano a gente vem crescendo gradualmente na produção dos vinhos. Se Deus quiser, nós vamos chegar ao projeto 100%, eu acredito que daqui a uns 2 anos. Porque a gente acabou fazendo diversas variedades e tem pontos de maturações diferentes. Mas é muito bom hoje em dia você pegar uma garrafa de vinho e você servir para uma pessoa. Você surpreende, você provoca sabores, você provoca experiência de novos aromas para cada pessoa. E assim vai indo a Locanda do Vale. Mas isso é possível porque nós adotamos um protocolo. E agora eu vou passar a bola para o Luiz, para ele explicar por que é possível a produção de uvas em Chapada dos Guimarães e onde nós queremos chegar, né, Luiz? Sim. Bom, sempre se sonhou em produzir. A uva é uma planta muito adaptada no mundo inteiro. Ela produz em vários climas. O que era difícil para a gente fazer é ter uma uva fina para produzir vinho fino, uma uva vitis vinífera, que são as uvas Syrah, Cabernet, Pinot Noir, para a gente produzir vinho a partir dessas uvas em terras mato-grossenses. Nesse trabalho, quando a gente decidiu fazer, a gente resolveu pesquisar e começar a procurar com mais afinco o que seria possível fazer. A gente encontrou uma técnica de manejo do vinhedo, que é a técnica da dupla poda. O que a gente faz, a gente desloca a nossa produção para os meses de abril a julho, que é uma época tecnicamente perfeita para a maturação da uva e a gente colher uva de qualidade, que é o nosso inverno. O nosso inverno ele é extremamente parecido em condições climáticas com as melhores regiões, com o verão das melhores regiões vinícolas. Então, isso nos coloca em pé de igualdade com as principais regiões vinícolas, sem medo de errar. Nós temos um clima de muito boa qualidade, a uva ela se desenvolve e amadurece com muita qualidade e a gente investiu em equipamento e tecnologia para ter um vinho de qualidade. Muito bem, 10h18, Daniel. Antes de começar a trazer algumas dúvidas aí dos nossos ouvintes, você fica à vontade aí para trazer seus questionamentos, suas curiosidades. Então, eu queria saber do Luiz e da Raquel, quais foram as dificuldades que eles tiveram para implantar esse projeto? O que eles podem contar para a gente de curiosidades dessa empreitada deles? Como todo projeto pioneiro, ele é muito difícil, né, Daniel? Isso aí é igual a gente fala aqui. Hoje é fácil, a uva está produzindo, a gente já superou essa fase. Mas primeiro é o medo, né? Vai dar certo? Não vai dar certo? O segundo é buscar o conhecimento. A gente está longe dessa tecnologia. Você vê os vinhedos, até então a gente tinha no Rio Grande do Sul, enquanto a gente estava trabalhando aqui, esse projeto de dupla poda tinha se iniciado no sul de Minas e no nordeste de São Paulo ali. Então as nossas fontes de referência foram essas regiões. Sul de Minas, foi onde a gente buscou, interior de São Paulo, Espírito Santo do Pinhal, mas exatamente onde a gente buscou tecnologia. Mas até você descobrir que tinha essa tecnologia lá foi difícil. E a mesma coisa, equipamentos, fornecedores, isso foi os primeiros obstáculos, né? Então é um obstáculo a cada vez. A gente precisou entender se era possível, descoberto que era possível executar isso aí, entender o dia a dia, que sempre é mais do que o que você vê na teoria. Quando você vai para o campo, surgem pragas que não estavam dimensionadas, outras dificuldades que não estavam dimensionadas. Depois vem a fase da elaboração do vinho, a vinificação, é você montar uma estrutura para você conseguir aproveitar de forma eficiente, com qualidade, a uva, que foi muito difícil você produzir. Então é um processo que envolve equipamento, tecnologia, também a gente não tinha aqui, isso foi buscado de fora. Você tem, além da dificuldade de ter, do custo, nós temos em Mato Grosso, é sabido de todo mundo, um problema tributário terrível. Quer dizer, você fazendo um negócio pioneiro, inovador, eu ainda tenho que deixar uma contribuição adicional para o Estado, numa diferença de ICMS, para eu trazer equipamentos que até então o Estado não tinha.
Não é um caso que o Estado tem, que eu estou deixando de comprar aqui para comprar de outro. Estou trazendo um equipamento novo, único, ainda assim eu tenho que pagar um diferencial de alíquota. Isso aí é ruim, é desagradável para a pessoa que está fazendo. Isso é uma barreira terrível, não só para nós, mas para todo investimento pioneiro. E acaba o Estado, não dá bola, é pequeno, não muda, né? Mas superamos, pagamos, estamos pagando, às vezes parcelado, estamos pagando o Estado direitinho que foi cobrado. E depois, agora nós estamos numa terceira fase, entendemos, conseguimos produzir vinho de qualidade, esse desafio foi superado, as pessoas que têm provado, as degustações fechadas que a gente faz com especialistas, o vinho está atingindo os patamares que a gente queria. Agora nós estamos na fase de venda, que é um novo desafio, que é uma coisa que também a gente nunca fez, e agora entra, para nós é um momento muito importante, a parceria com os associados à Brasel, que são as pessoas que estão na ponta e que vão nos ajudar a apresentar esse produto para a maior quantidade de gente do que a gente consegue fazer só lá na vinícola. Raquel, vocês chegaram em algum momento nessas dificuldades a pensar em desistir? Como é que foi essa história aí? Olha, vou contar um segredo. O projeto em 20 estava em fase de implantação, né? Aí o Luiz falou assim, Raquel, entrou a pandemia, e agora? E a gente já com mudas, tudo. E diferente de você pensar, você chega, por exemplo, num restaurante, num supermercado, você pega o produto, o vinho tem a maturação. Às vezes você colhe em 1 ano, o vinho efetivamente vai sair 2 anos depois, né? Então, todo o tempo era necessário. E ele jogou a bola pro meu pé. Virou, vamos ou não vamos? Aí eu falei, Luiz, a gente não estava planejado? Não está tudo certo? Nós não temos a condição financeira equacionada para este ano? Ele falou, temos. Eu falei, vamos. Mudamos no primeiro ano para a Locanda para literalmente implantarmos o projeto. Tem um vitivinicultor lá de Minas que fala até para gente, ele é muito antigo, já morou aqui na região, ele vira, Luiz, seu primeiro vinho é supersônico. Ai, como assim supersônico? Aí ele falou assim, é porque isso é quase que impossível ter uma produção. A nossa primeira videira produziu com menos de 1 ano. E na nossa teima com o nosso consultor, que é o Christian Donoso, Christian, nós queremos fazer o nosso primeiro vinho. Ele falou assim, mas você sabe que vai ser um produto muito jovem, muito delicado, não vai demonstrar o terroir. Não tem problema, nós queremos, porque a partir do momento a gente tem a noção do aroma, do sabor que vai ter o nosso vinho, né? E assim foi feito. Essa foi uma das primeiras. E já tivemos algumas dificuldades. Já tivemos uma quebra de safra por uma questão agrícola, né, Luiz? Sim. De uma praga que não estava... Uma praga não, um inseto, posso falar assim, que não estava previsto, que até a gente identificar o que era, foi uma colheita bem frustrante aquele ano, porque faltando 10 dias para a colheita, a lagarta tirava todas as uvas do pé. Então a gente via o nosso sonho caindo dia após dia no chão. Foi doída aquela colheita, viu? Mas a gente depende muito da natureza, né? A gente brinca que a gente tem que olhar todo dia para o céu. Hoje em dia, várias vezes eu começo a observar para onde o pássaro está indo, direção do vento, formiga, borboleta. Parece capricho, parece loucura, mas não é loucura. A natureza dá tantos indícios para a gente de como é que vai ser aquela safra e a gente tem que ir observando os detalhes, porque o vinho, na verdade, é uma série de pequenos detalhes até o produto final.
Eu ia até te perguntar isso, Raquel, desculpa interromper um pouquinho, mas aproveitando o gancho desses pontos que você está abordando e até dessas dificuldades, né? Para quem não entende muito da área, mas gosta do vinho, quer conhecer um pouco mais, como que é esse processo de produção, né? Desde ali o plantio até esse vinho que a gente pega ali na garrafa. É um processo muito longo? O que está incluso aí nessas etapas? Bom, deixa eu explicar o que eu tenho primeiro de Perfeito, variedades, fique à aí nós vontade. vamos degrauzinho por degrauzinho. Nós temos atualmente 3 variedades brancas na locanda. Nós temos Sauvignon Blanc, Chenin Blanc e Viognier. E nós temos 5 variedades tintas. Syrah, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Marcelin e Cabernet Franc. A gente efetua a poda, como o Luiz falou, durante 2 períodos no ano. E a nossa poda, que é a poda de produção, ela é entre fevereiro e março, a gente vai colher entre junho e julho. A gente tem diversos ciclos, né, que variam de 120 a 168 dias. Luiz, me corrige se eu tiver por aí. E esses ciclos, chega no final, a gente vai fazendo diversas análises para ver o processo de maturação dessas uvas. Quando chega nesse processo de maturação, a gente efetua a colheita. Os nossos vinhos, eles... eu vou resumir aqui para a gente não ficar tão extenso. Os brancos, quando a gente colhe em junho, a gente faz a primeira fermentação, que é uma fermentação alcoólica, e a gente fica fazendo, que dura 15 dias mais ou menos. E a partir daí a gente fica fazendo o processo de aprimoramento e maturação dos vinhos, né? Fazendo as trasfegas e as limpezas para decantação e para se tornar um vinho mais agradável. Os vinhos tintos, o ciclo ele é mais longo, e por uma opção nossa, a gente, além da fermentação alcoólica, que é mais ou menos nesse período de 10 a 20 dias, a gente tem a fermentação malolática, onde a gente transforma o ácido málico em ácido lático. E nessa fase, a gente vai determinando algumas características que a gente gosta mais do vinho. Esse processo aí do tinto, então, ele se torna mais longo. O tinto, por exemplo, se a gente colhe em julho, a gente vai finalizar o processo lá por outubro, novembro. E aí a gente faz a determinação nesse período dos tintos. Se o tinto é um vinho tinto que ele tem possibilidade, potencial de guarda, ele vai para a barrica. Se não, a gente faz o invase ou deixa descansando em tanque de inox. Quando ele vai para a barrica, ele fica 1 ano na barrica. Então, por exemplo, se a safra do ano passado eu coloquei na barrica novembro, eu vou tirá-lo da barrica em novembro do ano seguinte. Aí eu faço o engarrafamento e eu fico descansando com ele na garrafa de 6 meses a 1 ano. Então é um processo extenso e demorado. Tem que ter muita paciência, né? Resumindo, em linhas gerais, você pensa o seguinte: se você vai plantar um vinhedo hoje, quanto que você vai ter um vinho comercial? Você vai cuidar do vinhedo até ter a primeira safra de 2 a 3 anos. Passado isso aí, você colhe. Depois de colhida a uva, para um vinho mais pronto, mais simples, que é o vinho, no caso da locanda, o vinho locanda colheita, é 1 ano e meio para o vinho chegar no mercado. E o reserva, que é o que passa por barrica, 2 anos e meio, pelo menos. Então, entre plantar uma uva e chegar com um vinho no mercado, você pode contar 3 anos e meio a 4. Chegar em escala comercial, a gente fala, igual a Raquel falou, a gente plantou em 20, colheu em 21. Nós colhemos 500 garrafas de vinho, que é o que a gente queria, e a ânsia era muito grande, não para saber se produzir. A gente sempre teve a confiança que as videiras seriam produtivas. É entender o que o terroir ia entregar, porque a gente estava investindo em tecnologia, de equipamento e processos, mas a gente queria saber como que a terra
ia se manifestar nessa história toda? Como que a região de Chapada ia nos presentear Luiz, com vinho? Eu vou ter que te interromper rapidinho, mas é uma pausa obrigatória que a gente faz por conta do repórter CBN, mas a gente segue o nosso bate-papo. Bem rápido, estamos de volta. Você registrar aí a participação do Robinho, ele que mandou aqui uma canção que ele escreveu em homenagem à Várzea Grande, mas ele diz que quem tá interpretando aí é o Luiz Henrique, acho que é Suquerê, o sobrenome dele, que também é lá de Várzea Grande. Dá pra gente ouvir um trechinho aí antes da gente seguir aqui com o nosso bate-papo? Pode ser pedir pra você soltar no som também, pra todo mundo acompanhar aqui com a gente. Hoje é 15 de maio, é o dia de comemorar pra aqueles que nasceram aqui e aqueles que vieram pra cá. Hoje é 15 de maio, a alegria se expande. Parabéns, ó minha VG, parabéns, Várzea Grande. Hoje é 15 de maio, é o dia de comemorar pra aqueles que nasceram aqui e aqueles que vieram pra cá. Hoje é 15 de maio, a alegria se expande. Parabéns, ó minha VG, parabéns, Várzea Grande. Parabéns, ó minha VG, parabéns, Várzea Grande. Tá aí, Robinho que compartilhou aqui conosco, ainda mandou a gente seguir o garoto lá nas redes sociais, depois eu vou compartilhar contigo também. Pedro, e aí tem um recado seu, né? Antes da gente seguir por aqui, pode ser? Rapidinho? Isso, pode. Obrigado, Camila. Conversar com a nossa audiência. Quem não gosta de ganhar, né? Se você é uma dessas pessoas, então não deixe de aproveitar a campanha Todo Mundo Ganha da Unimed Cuiabá, porque eu posso garantir que esse nome não é força de expressão. Você, a esposa, o cunhado, o amigo, a vizinha, todo mundo sai ganhando, pois fica protegido com a qualidade Unimed sem que isso pese no bolso. Um exemplo perfeito disso é o Plano Start, que até o dia 31 de maio sai por R$ 141,69 ao mês para pessoas com até 18 anos. É isso mesmo, por apenas R$ 141,69 ao mês, você tem acesso a consultas, exames e toda a estrutura da maior operadora de saúde do estado. Mas atenção, viu? Como eu disse, essa condição é válida só até 31 de maio. Então aproveite agora mesmo e ligue no 65 3612 3101. 65 3612 3101 para contratar o seu plano. Tá esperando o quê? Vem com a Unimed Cuiabá, que todo mundo ganha. Camila, Daniel. 10 horas e 40 minutos, a gente segue aqui com o nosso CBN Negócios à Mesa, sob comando de Daniel Teixeira, presidente da Abrazel, hoje recebendo aqui o Luiz de Oliveira e também a Raquel Molina, eles que são da Locanda do Vale, a primeira vinícola de Mato Grosso, especializada em vinhos finos. Júlio César diz que já passou lá pertinho, diz que ano passado foi atender um cliente que é vizinho, falou que o local é lindo. Adriano também está passando por aqui e falou bem assim, onde que é, Camila, essa vinícola que até agora vocês não falaram, faz um chá aí pra gente, pedir pra Raquel e também pro Luiz trazer detalhes, porque eu vi aqui no Instagram que tem tours guiados todos os sábados, é isso, Luiz? Já conta aí detalhes pro Adriano, que ele quer saber onde é. Eu ia perguntar pro Luiz, qual que é o peso do enoturismo no seu negócio e da gastronomia, Luiz? O projeto ele foi pensado, apoiado principalmente no enoturismo. Um projeto desse sem o enoturismo, ele é praticamente inviável, sem essa estrutura de receber pessoas, comercializar o vinho. Isso aí é basicamente o que vai justificar a existência do projeto. O projeto e a perpetuação dele depende do enoturismo, seja gastronomia, venda, comercialização e serviço de vinho, né? Então, para nós é importante que as pessoas conheçam o projeto. A gente tem se dedicado muito a isso, de receber as pessoas para conhecerem os vinhos, para conhecerem o projeto. É um projeto pequeno, então a gente não tem aqueles grandes grupos, igual muitas vezes você vê em outras regiões. A gente trabalha com grupos pequenos, agendados, exatamente para não perder essa identidade de ter um atendimento exclusivo e um cuidado especial. Quem recebe as pessoas em 100% do tempo
somos eu e Raquel, mais pessoas nos ajudando, mas a gente está sempre por lá. Então a gente tem diversas propostas. A gente tem desde um piquenique, que contempla um passeio no vinhedo, com pausa para fotografias, e depois a pessoa recebe uma cesta de piquenique e vai para a nossa área de piquenique, que são mesas debaixo de árvores nativas, num bosque, exatamente de frente para o vinhedo, num piso acima. Então é uma vista muito linda. Aí tem um outro passeio, que é uma degustação já, que é o passeio que a gente chama de Conhecendo a Locanda. Esse passeio a gente visita o vinhedo, também com pausas, tira fotos, vai até a vinícola, conhece os equipamentos, tem uma palestrinha rápida de 10, 15 minutos sobre as técnicas que a gente adota para elaborar os nossos vinhos, e depois vai para a sala de degustação, onde são apresentados 3 vinhos de nossa produção, esses vinhos harmonizados com charcutarias, queijos, pães especiais, sempre primando por ingredientes de qualidade, principalmente locais, se possível, se não de bons fornecedores idôneos. E o serviço, igual eu falei, a gente que cuida. E a gente tem também eventos pontuais, que são jantares e almoços. Agora, por exemplo, no dia 17 de maio, a gente tem um jantar, a gente sempre faz esse jantar, tem um programa em parceria com o Kleber Clemente, é um chefe que a gente gosta muito, é uma pessoa, além de competentíssimo naquilo que ele se propõe fazer, um ser humano maravilhoso, né? Então, a gente tem esses almoço e jantar com ele. Dia 17 nós vamos ter um jantar, é um jantar super especial, que começa às 4 da tarde, as pessoas são recebidas com espumante, a gente caminha pelo vinhedo, apreciando o espumante, depois visitamos a vinícola, conhecemos todos os equipamentos, fazemos uma apresentação, se está na época de ter vinhos no tanque, a gente prova desses vinhos no tanque, depois a gente vai para a sala de barrica, conhece os vinhos que nós estamos armazenando, tem ideia de quando esses vinhos vão ficar prontos, prova-se alguns deles, e depois vamos para um jantar super bem cuidado, que tem entrada, mais 3 pratos e uma sobremesa. Então, é basicamente um jantar de 5 passos, sempre harmonizado com os vinhos da Locanda. Então, é uma experiência muito boa. E agora, dia 24, nós vamos testar um novo produto, que é um almoço, também produzido pelo Kleber, e com as harmonizações e a presidência, a condução do almoço e degustação pela Patrícia Boaventura, que é uma sommelier também fantástica, então aí com mais didática, explicando cada um dos vinhos, o porquê das harmonizações, por que ela escolheu esse prato para esse vinho, quer dizer, eu brinco que é uma aula show com muita comida e bebida de qualidade, né? Gente, eu gostei. Esqueça. Eu queria mandar um grande abraço para um dos maiores incentivadores dessa Locanda, que é o Dr. Gerulino, do Carlos Chagas, que ele inclusive é padrinho da Raquel, e eu acho que é um dos maiores clientes e incentivadores desse negócio aqui desde o começo. E a gente tem que lembrar sempre dele aqui. O Gerulino, ele vai além. O Gerulino sempre sonhou conosco. Desde o primeiro dia, desde do pensamento desse projeto, ele já estava junto, apoiando, incentivando. Durante a pandemia, que a gente mudou para lá, ele também foi para Chapada. E lá acabou sendo um refúgio dele em alguns momentos, né? Um lugar para a gente conversar, e sempre uma pessoa muito experiente, com muita vivência, um apoio e uma direção muito grande, um grande apoiador. O Gerulino é amigo do pai da Raquel, acho que desde a adolescência deles, foi padrinho de batismo da Raquel. No nosso casamento, a gente optou por ter um padrinho para cada lado. Adivinha quem foi o padrinho? Pro lado da Raquel, o Gerulino de novo. Então, ó, o seu Nelson Lopes falou aqui, pessoal, que ele também quer saber onde é que fica. Já chamar ele para seguir aqui, Locanda do Vale, no Instagram. Lá tem todos os detalhes de estudo que o Luiz já compartilhou conosco, sobre a experiência, a produção, as visitas. Ele falou que a esposa dele ama vinho, até mandou uma foto aqui dela pra gente também. O Luciano Pinto passou aqui também, parabenizando Daniel, muito legal a entrevista de hoje, os desbravadores precisam ser valorizados, meus parabéns. E aí ele fala também, né, como fazemos mais para conhecer o produto, experimentar, mandou um grande abraço. O Luiz já trouxe aí alguns detalhes para ele, mas só reforçando, lá no Instagram, Locanda do Vale, tem todos os detalhes lá também, o link para fazer as reservas, para conhecer tudo isso que o Luiz falou pra gente. Deixa eu contar, Camila. Conta. A Locanda, ela fica, para quem conhece o Buriti na Chapada, em frente ao Buriti, naquela rodovia que vai dar no Sindacta, certo? E ela fica naquela rodovia. Você já foi lá?
Já tentei, mas é difícil encontrar vaga lá pra gente conseguir esse jantar harmonizado. Inclusive que eles fazem em noite de lua cheia. É espetacular. O lugar realmente é muito bonito. Tem até uma história que vocês podiam contar o que é aquela estrada lá. Parece que vão pavimentar ali. É o Vale do Cuiabá, não é isso? O Vale da Bênção. Vale da Bênção, né? A estrada do Vale da Bênção. O Vale da Bênção em si é um lugar mágico, com clima diferente, vegetação diferente, é um lugar realmente abençoado. E no passado é um lugar muito antigo, ele serviu de... foi um vale por ter terras férteis, ele foi muito produtivo, ele serviu como fonte de abastecimento de mantimentos, né, de cereais para Cuiabá na época do garimpo. Então aquilo ali era uma rota de tropeiros para levar esses alimentos para Cuiabá, passava por ali. É um lugar muito antigo, inclusive hoje está se desenvolvendo um caminho que tem a rota de Santana, né, que passa pelo Vale da Bênção. Ela vem de Cuiabá, vem desde o Arraial dos Médicos, sobe ao Topo de Fita e passa por ali. Então é um lugar histórico, o governo do estado está entendendo isso aí, está pensando um projeto de pavimentação, provavelmente nem vai ser asfalto, vai ser um pavimento mais... que cria um ambiente mais acolhedor para o turismo, um ambiente para andar devagar, né? Um paralelepípedo ou paver, alguma coisa desse tipo. Mas ela vai ser asfaltado, é um lugar... único, vale a pena ir no Vale da Bênção e já que está no Vale da Bênção, visitar a Locanda também. Eu queria falar uma coisa, as pessoas às vezes não acreditam. A Locanda do Vale, enquanto vinícola, ela não perde nada para vinícola em lugar nenhum. Nós temos vinhedos muito bem plantados, as plantas com muita sanidade, um vinhedo bem cuidado, com toda a estrutura que tem de mais moderno. A mesma coisa, as instalações da vinícola são equipamentos novos, modernos, pensados para se produzir vinho de qualidade. A forma que a gente está recebendo as pessoas também, a gente já visitou várias vinícolas, eu posso dizer que a gente está recebendo da melhor maneira que a gente já foi recebido em qualquer outra vinícola que a gente já visitou. Então, você tem uma vinícola a 60 km de Cuiabá ou 10 km de Chapada. Eu brinco com as pessoas que chegam até lá, você já economizou no mínimo a passagem aérea, né? Que a vinícola mais perto está 1.500 km. Exato. E aí, quase reta final por aqui, Daniel. Pedro Panoc tá quietinho. Ele gosta de um bom vinho, Pedro Panoc? Eu conheço, inclusive. Traga. Você conhece a Locanda? Ah, nem contou pra nós, né, seu misterioso. Eu frequento o mercado onde eles puseram, uma época atrás, os vinhos e eu, inclusive, comprei. Já acompanhava também, já vi algumas matérias a respeito e de fato, é muito, muito peculiar e não pede nada mesmo para qualquer outro vinho, não. O Raquel Luiz tem toda a razão. Tem um questionamento, a gente sabe, né? Vocês mencionaram aqui essa tarefa, essa árdua tarefa de produzir vinho num local que comumente não se produzia, né? Como é que foi a partir de tudo pronto, as garrafas, ali está tudo certo? Quem que vai experimentar esse primeiro vinho? Como é que foi essa quebra de paradigma para vocês? É vinho de onde? De Chapada dos Guimarães. É produzido em Chapada dos Guimarães. Como é que foi isso? Foi fácil apresentar esse vinho? Teve algum tipo de... É sério? É de Chapada dos Guimarães? Como é que foi esse primeiro momento, Luiz, Raquel, por favor? O mundo do vinho tem um ditado antigo que fala que produzir vinho é fácil, difícil são os primeiros 100 anos. A Locanda tem de projeto, de execução, uns 5 para 6 anos. E essa coisa ela vem sendo construída desde o sonho, igual a gente comentou, o Gerulino já estava lá com a gente. E assim como o Gerulino, a gente, por gostar de vinhos e comida, a gente sempre frequentou pessoas com interesse comum. E essas pessoas começaram a frequentar a Locanda. E a gente foi provando vinhos, na época, os vinhos de dupla poda, que seriam com a mesma tendência do que a gente estava fazendo, elaborando. Então, quando a gente teve a primeira safra, que foram 500 garrafas, esse vinho, ele praticamente esgotou com 2, 3 meses, porque já tinha muitas dessas pessoas que estavam frequentando, que estavam curiosos para provar esse vinho. E, graças a Deus, esse vinho foi muito bem elaborado por esse nosso consultor, o Christian, e já entrou, foi para a garrafa com as bênçãos dele, que era um vinho que tinha padrão de qualidade, que merecia
ter o rótulo Locanda com a marca que a gente quer construir. Então esse vinho, ele foi, então foram primeiras essas 500 garrafas, o segundo ano foram 1.000 e poucas, o terceiro quase 3.000, o ano passado que a gente aumentou foi para 9.000 garrafas, aí que a gente está numa fase de comercialização. Eu brinco que até a safra passada, os contatos do WhatsApp absorviam 100% da produção, né? Sim. Agora, esse ano, a gente já está no mercado. Nós estamos aproveitando, dar os parabéns para a Várzea Grande. Hoje, falar para o pessoal, nós já estamos em Várzea Grande. Tem um restaurante em Várzea Grande que já está servindo o nosso vinho lá. Já estamos em Cuiabá, em alguns restaurantes também. Da mesma forma, em Chapada. Nós estamos começando em supermercado, em Cuiabá. Nós estamos começando esse trabalho de ganhar capilaridade, sempre fortalecendo a cada dia o nosso programa de visitar, sempre tentando melhorar e trazer mais pessoas para lá, para que eles conheçam, porque eu acredito que a pessoa conhecendo o trabalho, fica muito mais fácil dela entender o vinho que nós estamos produzindo e assimilar e aceitar, até se convencer da qualidade que ele tem. Porque, né, assim, só de ver a garrafa, às vezes a pessoa, como você disse, é vinho de Chapada, isso aí não sei se vai dar certo, né? Então a pessoa precisa conhecer e experimentar lá. Exato. E Anderson tá trazendo algumas imagens, convidar também, Daniel, antes de você seguir por aqui, quem tá nos acompanhando, né, sintonizado aí pela 95.9 FM, o Anderson tá trazendo ali alguns detalhes ali para quem nos acompanha também com imagens pelo YouTube, Facebook, e aí vai dando vontade. Eu tô aqui mergulhando, faz meia hora no Instagram aqui, menino, cada hora eu tô com mais vontade de ir pra lá, Daniel, e ali a gente observa as belas imagens. Esse último vídeo que eu mandei ali no grupo também, Anderson, depois você puder reproduzir pra gente, mostra toda a experiência ali do passeio guiado pelo vinhedo, a visita guiada à sala de vinificação, que chama, né? E degustação também dos vinhos com harmonização. Pode deixar rolando aí na tela enquanto o Daniel segue então por aqui. Eu vou deixar você morrendo de vontade aqui, porque eles chegaram a fazer até uma safra de suco de uva. Eu quero dizer para vocês que foi o melhor suco que eu já provei na minha vida. E como eles resolveram parar de fabricar, eu arrematei todo o lote. Nossa senhora, mas esse não tá no meu restaurante. Isso aí vai estar em casa, que eu vou guardar para ir lá em casa. É proibido. Não, é proibido. Só eu posso tomar. É verdade. Realmente a Locanda não tem mais. O Daniel hoje é o detentor do maior estoque de suco de uva da Locanda. Gente, que homem egoísta. Traz um lá. E pra é mim, inacreditável o sabor do suco de uva. Não tem no restaurante. O Daniel fala bem só do... Eu não vou do... mais em sinal de protesto. O Daniel fala bem só do suco, porque ele não consome vinho. Se ele consumisse vinho, ele ia estar falando com a mesma intensidade do vinho. Tenho certeza disso, gente. Nós estamos produzindo um vinho excepcional, graças a Deus. Traz pelo menos 200 ml desse suco. Credo, Daniel. O que adianta fazer a propaganda e não compartilhar com a gente? Hein? Temos 5 minutinhos nessa reta final, Daniel. Já deu para despertar ali a curiosidade da nossa audiência. Agora ali alguns vídeos que mostram a beleza de fato do lugar. É um passeio sem sombra de dúvidas que vale muito a pena, né, Daniel? Tão pertinho aqui da gente. E confesso que eu não conhecia, nem sabia que existia uma vinícola aqui tão pertinho da gente. Então, obrigada por compartilhar essas histórias, como o Luciano falou aqui, né? Muito legal conhecer essas histórias, esses desbravadores, e de fato eles precisam ser muito valorizados, ainda mais ouvindo aqui Raquel e Luiz contar de todo esse trabalho que demanda tempo. A gente fala muito, né? Hoje em dia a gente é muito imediatista, né? Já quer o negócio ali na hora. Então tem um trabalho ali de muito cuidado, de muita paciência, e o resultado são essas belas imagens que a gente está acompanhando ali. Eu quero dizer que hoje, Camila, eu tenho semana passada a gente esteve lá na Casa Civil, com a reunião com o pessoal do MT Fomento, com a secretária de Turismo, com o Fábio Garcia. Hoje eu tenho um almoço com a secretária de Turismo e vou abordar também a necessidade da gente incentivar esses empresários, a necessidade de apoiar, porque assim, a gente sabe que quanto mais empreendimentos dessa natureza, melhora, qualifica o turismo, traz mais gente para cá, e a gente precisa disso, a gente precisa do apoio do Estado, porque não é possível que seja um sacrifício unilateral e que a gente não ganhe
esse afago do governo, nem que seja com incentivo fiscal ou financeiro realmente, com o MT Fomento. Eu acho que se o Estado trabalhasse bem a divulgação, já seria uma grande ajuda. Chapada particular resolveu o problema do Portão do Inferno, né? Esse é o nosso grande problema que nós temos hoje. A incerteza que as pessoas têm, principalmente da Baixada Cuiabana, de ter certeza que vai para a Chapada e vai voltar, que o portão não vai fechar. Isso é um problema. Isso aí, se você puder lembrar a secretária, sim, com esse é certeza. um ponto que para nós era muito importante resolver isso aí. E eles estão muito bem intencionados. Eu vou garantir para você que estão bem intencionados. A Brasel tem uma relação excelente com prefeitura, com governo, e eles têm acolhido bastante nossas demandas, e hoje, com certeza, vai ser bem produtiva essa reunião nossa. E eu queria fazer uma última pergunta aqui, que eu acho que o tempo está esgotando, Camila. Quais são os planos de futuro agora? Nosso plano é seguir essa caminhada. Comprar uma vinícola na França? Não, na verdade termina. O nosso plano, vamos falar, é seguir a área do projeto. Toda a parte de implantação de vinhedo está realizada, é só aquilo ali. Nós não temos plano de expandir. O que nós precisamos agora é, com calma, finalizar a obra da vinícola em si, a parte do receptivo e as construções anexas à sala de vinificação. Esse projeto está pronto, nós tivemos a sorte de encontrar uma arquiteta maravilhosa que nos entregou um projeto lindo, perfeito do ponto de vista de funcionalidades e muito bonito arquitetonicamente. Então, o nosso pensamento agora é trabalhar os próximos 2, 3 anos, finalizar esse projeto e depois poder mudar para lá e passar o resto da vida recebendo pessoas e contando histórias, né? Maravilha, 10h58, nosso tempo estourado por aqui, ó, o Diogo Molina tá passando por aqui, dizendo que a Locanda é fantástica, qualidade internacional no coração de Mato Grosso. Queria agradecer Raquel, Luiz, pela companhia, desejar muito sucesso para vocês. Vou ter que ir lá conhecer também, né, Pedro Panoc? Exato. Que, como eu falei para ele, eu perguntei do payback, ele falou que vai ser muito mais pay do que back. Eu acho que quem vai retornar isso é o filho, né? Porque eles trabalham em 3, tá? Eu vi aqui já no Instagram, negócio familiar. É familiar, né? Realmente, tá? Mas muito obrigado pela presença, Luiz, Raquel. Eu estou muito feliz aí com tudo isso e sou um apreciador e incentivador. E sou fã de vocês. Obrigada, Luiz. Obrigada. Mais pessoas do que a gente está fazendo. A gente vai contando, mas sempre contar com uma rádio, com o poder de penetração que tem e a força da Brasel, nos ajuda muito. Muito bem, finalizamos então a nossa quinta-feira por aqui. Pedro Panoc agradecendo a tua companhia, Thaís Assunção, que traz ali todos os detalhes do nosso site cbncuiabá.com.br, Anderson Souza, a gente vai ficando por aqui, mais tarde tem Entre Elas, tem Estúdio CBN e amanhã a gente tá de volta, às 8 da manhã com o jornal, mas Pedro Panoc chega bem cedinho, desde às 5. Esse final de semana tem Ultramacho, hein, Daniel? Talvez eu já vou ir lá conhecer a Locanda. Vou botar aqui no meu cronograma. Semana que vem, quem sabe eu trago um suco de uva. Por gentileza, vou aguardar. Vamos nos despedindo. Amanhã a gente está de volta. Obrigada pela companhia.